Peixes e vinhos, vinhos e frutos do mar. E aí, essas combinações dão certo? Em um país com clima tão quente e com uma costa tão grande quanto a do Brasil, tudo que vem da água faz parte do nosso dia a dia, né? E hoje, aqui no Aprendendo com a Mistral, a gente vai explorar as melhores harmonizações de vinhos com peixes e frutos do mar. Eu sou a Luíta e você está no Mistral On. Durante muito tempo, não se pensava em harmonizar peixes e frutos do mar com qualquer vinho que não fosse o branco. Hoje em dia, já é relativamente comum parear vinhos tintos com peixes de carne mais escura e sabor mais intenso. Um dos maiores cuidados que a gente precisa ter é com os vinhos tintos mais encorpados e ricos em taninos. Taninos, quando combinados com o iodo que estão nos peixes e frutos do mar, podem tornar o vinho metalizado e desagradável. E como a gente faz para saber se o peixe é rico em iodo? É bem fácil. É só você cheirar o peixe que está sendo servido. Se o aroma for mais forte e tiver aquele cheiro de mar, ele não vai bem com os vinhos tintos. No geral, todo vinho leve e fresco é uma boa combinação para peixes. Bons exemplos são esse branco português aqui, da região de Vinho Verde, esse austríaco bem seco e mineral, ou um Riesling alemão mais seco. Peixes leves. E agora a gente vai ver alguns casos específicos. A gente vai começar pelos peixes mais leves e com sabor menos intenso. Para truta, tilápia ou pescada branca, por exemplo, prefira os vinhos brancos sem passagem por barricas de madeira ou de sabor relativamente neutro. Bons exemplos disso são um alvarinho, um chardonnay ou um soave. Se o peixe for empanado ou frito, ele vai combinar melhor com um vinho de boa acidez, que corta a gordura e deixa o prato mais leve. Se você tem o costume de espremer aquele limãozinho em cima do peixe, um vinho com toques cítricos como o Semillon ou um Sauvignon Blanc pode combinar ainda melhor. Crustáceos e ostras. Crustáceos, quando servidos com molhos cremosos, são ótimas companhias para chardonnays que estiveram em barris de carvalho. Já no caso das ostras, a mineralidade de um Chablis da Borgonha ou um Muscadet do Loire fazem um par perfeito. Muquecas e caldeiradas. Muquecas e caldeiradas são difíceis de combinar com vinho, por conta da pimenta e do óleo de dendê. A melhor opção aqui é um Sauvignon Blanc com bastante fruta e boa acidez. Mas a gente tem que sempre lembrar de não exagerar na pimenta se a gente for servir um grande vinho. Quanto mais pimenta o prato tiver, menos a gente vai sentir o gosto do vinho. No caso desses pratos mais apimentados, a melhor pedida são os vinhos com um toque mais frutado, como os Riesling do Mosel, na Alemanha. Peixe assado inteiro. O peixe assado inteiro é um dos pratos mais simples e gostosos de serem feitos. Geralmente, o peixe usado é de água salgada e combina bem com vinhos mais frescos e frutados. O Sauvignon Blanc ou os alvarinho são bons exemplos. A acidez deles é importante para limpar o palato e as notas de fruta são o contraponto perfeito para o sal do mar. Peixes gordurosos. Peixes muito gordurosos, como o atum e o salmão, pedem vinhos tintos mais leves. E bons exemplos seriam os elaborados com a uva Pinot Noir ou um delicioso Bardolino. Uma outra regra que pode nos ajudar é: quanto mais cozido estiver um peixe, o seu sabor vai ser mais pesado e mais marcante. As notas de fruta presentes nos vinhos são ótimas para contrastar com o quão salgado são alguns peixes. E por conta disso, vale lembrar que os molhos doces anulam as notas de fruta do vinho. Então, se o prato acompanhar um molho doce, talvez seja melhor abrir um vinho mais simples. E se o peixe for cozido em vinho tinto, é claro que ele vai ficar melhor acompanhado por um vinho tinto. Usando o bom senso, é bem simples combinar os seus vinhos favoritos com um peixe delicioso. E se seu prato foi combinado com um vinho ideal para ele, tanto a bebida quanto a comida vão ficar mais gostosos. Agora a gente vai aprender a harmonizar os vinhos com alguns dos pratos de peixes e frutos do mar mais populares. Vamos lá? Muqueca de peixe ou camarão?
A moqueca é um prato complexo, saboroso e tradicional. Se for uma moqueca baiana, pode ser um desafio combinar com vinho por conta da pimenta e do azeite de dendê. O vinho precisa ser muito fresco para cortar o dendê e frutado para combinar bem com a pimenta. Ótimas opções são o Sauvignon Blanc de Lleida, no Chile, ou os da Nova Zelândia. Os Rieslings são ótimos pares também. E apesar de serem delicados, a acidez garante uma boa harmonização. Isca de peixe. Um bom peixinho empanado e frito pede o quê? Uma tacinha de vinho, vocês não acham? Se for servido como aperitivo, então, um Jerez fino ou manzanilha são ideais. Aromas levemente oxidativos e o frescor desses vinhos combinam muito bem com frituras, deixando o prato mais leve. Um Chardonnay que não foi envelhecido em madeira ou um Pinot Grigio também são ótimas escolhas. Lula Doré. A lula doré geralmente vem acompanhada de molho tártaro e aquele limãozinho que a gente espreme em cima antes de comer. Esses sabores cítricos combinam muito bem com vinhos feitos com a uva Semillon, que é famosa por produzir bebidas com notas de lima da Pérsia ou de limão. Uma outra opção é um rosado leve e bem clarinho. Sushi. Normalmente as pessoas se referem a sushi como sendo um prato só, mas a verdade é que cada nigiri, dependendo do peixe e do tempero, tem o seu sabor próprio. Mas como seria praticamente impossível a gente combinar cada nigiri com um vinho diferente, o ideal é você escolher um rótulo que vai bem com todos. Sushi significa literalmente gosto azedo, e esse nome é por conta do arroz vinagrado que compõe o prato. Portanto, as escolhas mais tradicionais são um bom champanhe ou espumante. O gás e a ótima acidez desses vinhos limpam o palato entre cada peça, ajudando você a sentir melhor o sabor do próximo nigiri. O açúcar residual que fica escondido atrás da acidez desses vinhos também ajuda na harmonização. Os Rieslings alemães também são muito indicados para esse tipo de prato. O toque frutado desses vinhos é a companhia perfeita para o molho shoyu, que é extremamente salgado. Alguns vinhos brancos portugueses, como Vinhas Velhas do Luiz Pato, combinam surpreendentemente bem com esse tipo de refeição. Lagosta com molho cremoso. Uma lagosta com molho cremoso é a combinação perfeita para servir com um vinho branco da Borgonha ou um Chardonnay fermentado em barricas de carvalho. O corpo do vinho aguenta perfeitamente a cremosidade do prato e os aromas de fruta da barrica ressaltam o adocicado da carne da lagosta. Uma das harmonizações mais sofisticadas de se fazer é combinar uma lagosta com um vinho doce de Sauternes, que seja assim de uma safra bem antiga com algumas décadas de idade. Com o passar do tempo, o vinho vai ficando menos doce e ele adquire notas que combinam muito bem com a lagosta. Camarão ao champanhe. O camarão flambado ou servido com molho de champanhe combina muito bem com o chardonnay. Os fermentados em barricas de carvalho e os chablis são escolhas certeiras. Mas você, como eu, deve estar se perguntando: ué, e o champanhe? Camarão com champanhe não casa bem com champanhe? Claro que sim! Outra dica aqui é você fazer o prato com um espumante mais modesto do que um champanhe, que aí vai deixar sua garrafa ainda melhor quando servir junto. Paella. Paella ou paella é o prato espanhol mais conhecido do Brasil e pode ser feito com receitas bem diferentes. A paella valenciana leva carne de frango e porco e é mais encorpada do que a paella marineira, feita só com frutos do mar. Na Espanha, o vinho favorito para se combinar com esse tipo de prato é o Rosado de Navarra. É um vinho de cor profunda e com fortes notas de frutas vermelhas. Se a sua paella for feita com muita carne ou tiver um caldo mais encorpado, um tinto mais leve é o ideal. Bons exemplos são um garnacha mais simples ou um tempranillo que não tenha sido armazenado em madeira. Atum selado. O atum, por conta da sua carne mais escura, é quase um peixe de carne vermelha. Por conta disso, ele fica impecável com um vinho tinto leve. Os feitos com a Pinot Noir geralmente são escolhidos, mas existem vários outros, como esse espanhol sem passagem em barrica
ou um tinto italiano de Etna. Quanto mais cozido for o atum, mais forte vai ser o sabor da carne. Da mesma forma que uma carne vermelha, o atum quase cru é mais delicado que o muito cozido e pede por um vinho tinto mais leve. Feito dessa forma, ele vai muito bem com um Beaujolais. Se for mais cozido no centro, fica perfeito com um Pinot Noir do Novo Mundo. Salmão grelhado. O salmão é bem parecido com o atum, só que no geral é uma carne mais gordurosa e quanto mais passado estiver o salmão, mais corpo o vinho precisa ter. Ao ponto ou bem passado, ele vai bem com um merlot leve, sem passagem por madeira. Mal passado, fica melhor com um Mencia ou um Pinot Noir. Bom, gente, agora sabemos exatamente qual peixe vai bem com qual tipo de vinho. Nunca mais, hein? Quero ver você passando esse aperto na hora de harmonizar os dois. Lembrando que todos os vinhos que você viu nesse programa estão listados aqui embaixo na descrição do vídeo. Os links te levam direto para o site da Mistral. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, é só comentar aqui embaixo que a gente te responde. E quer saber mais sobre o mundo dos vinhos? Então fica ligado que toda semana tem o Aprendendo com a Mistral aqui no Mistral On. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Beba com moderação. Inscreva-se no nosso canal.